Ser rico não é pecado. Inclusive, na Bíblia encontramos vários exemplos de cristãos fiéis e que eram extremamente ricos. Hoje, vamos conhecer alguns destes cristãos. Mais precisamente, vamos conhecer 5 cristãos ricos e fiéis no Novo Testamento. Vem comigo. Tudo na paz? Espero que sim. Se você não me conhece, prazer, me chamo Samuel Vinícius e você está no Vamos Prosperar, canal sobre finanças pessoais à luz da Bíblia. Se este assunto é do seu interesse, se inscreva aqui no canal. Primeiramente, algumas ressalvas se fazem necessárias. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que na Bíblia existem ricos fiéis e ricos infiéis, do mesmo modo que existem pobres fiéis e pobres infiéis. Logo, o objetivo aqui não é dizer que ricos são fiéis. O objetivo aqui é dizer que é sim possível ser rico e também ser um cristão fiel. Entretanto, outra ressalva se faz necessária. Se você é rico, tenha muito cuidado com o amor ao dinheiro. Afinal, este amor é a raiz de toda sorte de males. É claro que quem não é rico também precisa ter cuidado com relação ao amor ao dinheiro. Mas convenhamos, quem tem muito dinheiro, em muitos casos, está muito mais suscetível a ser seduzido pelo poder ilusório das riquezas. Feitas essas ressalvas, vamos agora aos 5 personagens ricos e fiéis do Novo Testamento. Primeira pessoa rica e fiel do Novo Testamento, José de Arimateia. Os relatos bíblicos dizem claramente que José de Arimateia era rico. Podemos verificar isso em Mateus 27, versículo 57. Além disso, ele era um membro de destaque do Sinédrio, que era uma instituição composta por líderes da sociedade que tinha como principal função julgar o povo judeu de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. Sim, José de Arimateia era rico, mas o que revela sua fidelidade a Jesus? Quando Jesus foi crucificado, José de Arimateia doou seu túmulo para o sepultamento de Cristo. Este fato revela que ele realmente era rico, pois nem todos naquela época tinham condições de terem seus túmulos. Mas, mais que apenas demonstrar riqueza financeira, este fato demonstra fidelidade a Cristo. Pense comigo, José fazia parte do Sinédrio este que voltou pela crucificação de Jesus. Ou seja, quando José pede o corpo de Cristo para sepultá-lo em seu próprio túmulo, ele está publicamente se posicionando contra a decisão do Sinédrio, que, como eu disse, era composto por importantes líderes daquela sociedade. Percebe como essa atitude revela grande fidelidade? Ao tomá-la, José de Arimateia coloca até mesmo a sua vida em risco. Afinal, os integrantes do Sinédrio não ficariam nada satisfeitos com a sua atitude. Segundo rico e fiel do Novo Testamento, centurião de Cafarnaum. Alguns centuriões foram mencionados nas Escrituras Sagradas. Este centurião em específico é aquele que se achega a Jesus pedindo a cura do seu criado que estava paralítico. Ouvindo isso, Jesus se dispõe a ir na casa do centurião. Porém, o centurião, se achando indigno de receber o mestre, pede que Jesus diga somente uma palavra para que seu criado seja curado. Jesus se maravilha com a fé desse centurião e diz que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé. Esse relato pode ser conferido em Mateus 8, do 5 ao 13. Para entendermos a riqueza e a fidelidade desse centurião, é preciso entendermos o que é um centurião. A grosso modo, podemos dizer que centurião era um cargo semelhante ao de um capitão do exército, sendo que no Império Romano o centurião era responsável pelo comando de um grupo de até 100 soldados. O centurião era fundamental para o Império Romano. Era por meio dele que o Império poderia controlar as regiões dominadas, mantendo a ordem e cobrando os devidos impostos. Somente com essas informações já é possível imaginarmos que o centurião de Cafarnaum era alguém rico. Essa ideia ganha ainda mais força quando vemos em Lucas 7,5 que ele edificou uma sinagoga. Ora, edificar uma sinagoga não era barato. E outra, se dispor a edificar uma sinagoga é um sinal de fé. De fato, os relatos bíblicos nos conduzem à conclusão que este centurião, além de ser rico, também era um cristão fiel.
pois ele se compadeceu do seu criado, financiou a construção de uma sinagoga e ainda demonstrou uma fé surpreendente a Jesus. Vamos agora ao terceiro exemplo de riqueza e fidelidade. Mas antes, peço que me siga no Instagram e Facebook. É só procurar por Vamos Prosperar no Instagram e no Facebook. Já está me seguindo? Então, vamos ao terceiro exemplo. Terceiro rico e fiel no Novo Testamento, o centurião Cornélio. Outro centurião rico e fiel mencionado nas Escrituras é Cornélio. Em Atos 10:2, a Bíblia o apresenta da seguinte forma: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, versículo 2. Particularmente, fico maravilhado ao ver pessoas ricas que são piedosas e tementes a Deus. Cornélio era uma pessoa assim. Tanto que a Bíblia deixa claro que as orações desse centurião estavam subindo, mas, além de suas orações, suas esmolas também subiam aos céus. Confira comigo. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos 10, 3 e 4. Aqui fica uma lição poderosa para você e para mim. A nossa forma de lidar com o dinheiro também pode subir para a memória diante de Deus. A nossa relação com o dinheiro pode sim ser uma expressão de adoração e de amor a Deus. Com isso, é fácil percebermos: Cornélio era rico e também era fiel. Quarto exemplo de riqueza e fidelidade do Novo Testamento: mulheres apoiadoras de Cristo. Em Lucas 8, do 1 ao 3, podemos ver exemplos de mulheres ricas que se tornaram cristãs e assim passaram a apoiar o ministério de Jesus com os seus bens. Confira. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviram com seus bens. Como o texto bem diz, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres se tornaram seguidoras e mantenedoras de Cristo após serem curadas. Note que elas foram de grande ajuda ao ministério de Cristo, apoiando com seus bens. Mais do que isso, elas foram fiéis a Cristo. Como exemplo dessa fidelidade, podemos citar, inclusive, que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua crucificação. Quinto exemplo de riqueza e fidelidade do Novo Testamento: o eunuco etíope. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos está registrado o encontro de Filipe com o eunuco etíope. Confira. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Atos 8, 27. O eunuco etíope era um oficial da corte, mas não era qualquer oficial. Ele era um dos principais funcionários da rainha dos etíopes. Tanto que a Bíblia se refere a ele como mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Sim, estamos diante de alguém que tem um cargo importante. Mas, além disso, o texto diz que ele foi a Jerusalém para a adoração. Sem contar que na volta de Jerusalém, Felipe encontra o eunuco lendo o livro de Isaías. Nessa ocasião, Felipe explica o texto, o eunuco recebe a palavra e é batizado em seguida. Não temos mais registros deste eunuco etíope, mas tudo leva a crer que ele permaneceu fiel. Esses são os 5 exemplos de pessoas ricas e fiéis do Novo Testamento. Com esses exemplos, quero que fique claro: é sim possível ser rico e ser fiel.
É sim possível ter uma boa condição financeira e honrar a Deus com essa condição. É sim possível ser próspero financeiramente e não fazer do dinheiro um Deus. Mas atenção, não estou dizendo que o cristão fiel deve ser rico. Não estou dizendo que por ser um cristão fiel você deve enriquecer, você deve exigir de Deus riqueza. Estou dizendo o seguinte: se você é cristão e é rico, você deve ser fiel, assim como os exemplos que vimos aqui. Então, se você deseja trilhar esse caminho de prosperidade financeira dentro da fidelidade cristã, acesse o primeiro link na descrição e assista a palestra gratuita, onde revelo 3 segredos para conquistar a independência financeira. É claro, tudo por meio de princípios bíblicos. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe seu comentário logo abaixo. Gostou do que viu aqui? Deixe seu gostei e se inscreva no canal. No mais, forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!